Oi pessoal, boa tarde, mais uma aula de resistência dos materiais, aula 7 agora, tá? Professor Luizão, Faculdade FGP, o pessoal aí da Engenharia de Produção, disciplina Resistência dos Materiais, ok? Então dando continuidade aí aos nossos estudos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os diagramas de esforço cortante e o momento fletor. Até as nossas aulas anteriores. Então a gente viu aí cálculos das forças, as tensões normais, a tração, compactação, né, compressão das treliças, enfim. Aí depois a gente viu sobre a tensão cisaliante, né, e na última sobre torção. Sempre relacionando aí as treliças, né, em cima presas aí em apoios, enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o esforço cortante quando é feito na barra, na viga, né, na treliça que seja, né, e o momento fletor. Então dois tópicos aí e a gente vai ver como de acordo como que a gente calcula esses esforços em cima da treliça. Uma convenção aí muito importante a gente fazer, né, inicialmente, é o fato de que as convenções de sinais. Então vamos imaginar o seguinte, né? Se nós tivermos pegando do lado direito de uma viga, de uma treliça, o esforço cortante, né? O positivo é para baixo, tá? Pegando do lado direito, e negativo para cima, tá ok? Então, convenção positivo para baixo, negativo para cima. Essa é a convenção do sinal. Tá? Se a gente pegar do lado esquerdo de uma treliça, né, de uma viga, aí é o contrário. Para cima positivo, para baixo negativo. A gente chama o momento fletor aqui, o esforço cortante de V. Tá? Então, uma convenção que a gente faz aqui, o sinal V positivo. Então, quando a gente está pegando de um lado aqui, quando está pegando do lado esquerdo, é ao contrário, positivo para cima e negativo para baixo. Então, esse é o esforço que está sofrendo a viga, o esforço cortante, como se fosse um esforço para quebrá-la, né? Para romper a própria viga, tá? E não o esforço que ela está fazendo uma tensão para tentar tirar um parafuso, não. Seria nesse sentido de estarmos cortando mesmo essa viga aqui. E o momento fletor está relacionado com o momento, né, como a gente já viu, de tentar girar. Então, quando a gente pega do lado direito, né, o sentido anti-horário positivo, o sentido horário negativo. Tá? Quando a gente pega do lado esquerdo, né, o sentido horário é o positivo e o sentido anti-horário, aliás, o sentido anti-horário, horário, isso, positivo, e o sentido anti-horário negativo. Então são algumas convenções de sinais. É mais para ter uma ideia, né, relacionada a essa como a gente vai, né, usar esses sinais aqui. Depois na prática a gente percebe que isso fica um pouco mais fácil aí. Muito bem. Então o que seria o momento fletor, né? Seria aquela ideia, né, de você flexionar essa viga de forma que ela possa entortar. E aí a gente pode pensar que, por exemplo, num tridimensional aqui, né, então o nosso eixo Y ela tá envergando ou empenando, né, como a gente diz, por conta de um esforço que é feito aqui, obviamente, e ela vai tender a fazer essa flexão, esse movimento fletor. Então, outra convenção de sinal que a gente faz é, se a gente cortar o meio aqui, né, se a gente estiver pegando para o lado direito, então ó, o momento fletor no sentido horário é positivo, no sentido anti-horário, desculpa, é positivo, é aquilo que a gente falou anteriormente ali, né? Aqui, ó, no sentido anti-horário positivo, né? E se a gente pegar pelo lado esquerdo, o sentido anti-horário, que é o positivo. Então, tá aqui explicado nesse desenho. A gente pode pensar também
o sentido positivo sempre, ó, alonga as fibras inferiores. Então, vamos imaginar que essa viga é feita por muitas fibras. Então, veja que quando ela empena, por exemplo, para baixo aqui, ó, essa parte de baixo, ela alonga muito mais. É maior esse trecho aqui de baixo do que esse de cima. Ela precisa esticar mais. Então, sempre que o lado, as fibras inferiores são positivas, se alongam mais, é o sentido de convenção. Olha lá, então o sentido flexor, aqui ó, no sentido anti-horário desse lado ou horário desse aqui, ok? Então essa é a convenção de sinal. Aí para a gente fazer o diagrama, a gente vai pensar, né, nesse diagrama seria para a gente entender uma representação gráfica, né, de como esses esforços são feitos, né, ao longo de uma estrutura. Então, vamos pensar numa estrutura simples, né? 2 pontos de apoio aqui e uma força externa sendo feita num ponto qualquer. Pode ser o peso da viga mesmo, uma outra força externa. Então, veja que a gente está adotando aqui, a partir desse ponto, né? Em direção ao lado direito. Então, para cá, né? A gente faz aqueles esforços que a gente falou. Nesse sentido, aumentando o eixo X aqui, né? Quando a gente vai representar, a tendência é que a gente vai ver esse cálculo aqui, que antes a gente tem que pensar nos trechos, né? Então, antes desse primeiro trecho aqui, nesse lado, então imagina que eu tenho uma força de apoio aqui, né? Até chegar nesse ponto, eu tenho um esforço cortante, né? Veja que não tem nenhuma outra carga, nenhuma outra força sendo feita aqui. Esse esforço cortante é no sentido positivo, por isso que o sinal aqui ele é linear, né? É sempre igual. Para cada ponto aqui ele é sempre o mesmo. Passou dessa daqui, a gente vai ver que ele é negativo, por isso que a representação está aqui, ó, para cima, né? Então, positivo antes dessa força, negativo depois. O momento fletor, a gente faz a relação ao contrário, para baixo, né? Então, para baixo é o positivo, né? Veja a convenção que a gente fez lá. Então, esse eixo aqui, a gente vai ver como ela é variável, né? Lembra que o momento depende da força e da distância. Então, como a distância aqui vai aumentando, né, em relação a esse nosso eixo aqui, como ela vai aumentando, ela também vai aumentando o momento fletor. E depois, quando ela chegou a partir daqui, né, que nós temos um outro esforço aqui, ela vai diminuindo até chegar. Então, percebam que neste caso, que eu vou exemplificar um pouco melhor depois, nós temos um esforço cortante linear, sempre constante até aqui, e depois constante até aqui. Já o momento fletor, ele vai aumentando, chega no seu linear, e aqui sim, né, aumentando, chega num ponto máximo, depois ele vai diminuindo. Significa que o momento fletor maior, né, para empenar, envergar, né, seria justamente nesse ponto aqui, que é uma coisa um pouco óbvia, né? A tendência para acontecer uma maior flexão, um maior momento fletor é nesse ponto central aqui para uma estrutura linear, ok? A ideia é essa. Então a representação a gente faz sempre assim, o esforço cortante V para cima positivo, para baixo negativo em relação ao valor. E o momento fletor a gente faz para baixo, sendo que para baixo é positivo e para cima, então, do eixo é negativo, ele vai estar aumentando, depois diminuindo. Aqui é constante o esforço fletor. Veja, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, como eu tenho somente uma força externa, eu posso pensar em dois trechos. Um trecho antes de chegar nessa força externa e um trecho depois de chegar nessa força externa. Então eu vou fazer uma análise de como se comporta tanto o esforço cortante como o momento fletor até chegar no máximo aqui, né, um pouquinho antes, que eu chamei de A, essa distância, e depois daqui, né, de A até chegar em B, um pouquinho antes de chegar em B. Então, de A até B. Então, eu faço dois trechos aqui. Se eu tivesse mais de uma, veja aqui um outro exemplo, eu tenho que analisar todos os trechos possíveis, veja. Então, eu tenho uma força aqui, eu vou fazer uma análise como se comporta
o esforço cortante e o momento refletor, o momento fletor após nesse primeiro trecho A, né, que eu chamei de trecho 1, de 0 até no máximo A, um pouquinho antes. Depois, um novo estudo do momento do esforço cortante, momento fletor, no segundo trecho, aqui, né, de A, né, a partir desse ponto A até no máximo chegar em B, um pouquinho antes, eu faço um segundo trecho. Aqui nós temos, lembra que a gente estudou lá anteriormente, que ela é relacionada a uma peça, alguma coisa que é sempre igual, né, que é uma peça maior aqui, né, grande. Então nós estamos sempre concentrados aqui. É um novo trecho. Então eu tenho que fazer um esforço aí, né? Após esse trecho aqui, no máximo, né? Até chegar em C. Geralmente a gente põe no meio aqui porque é uniforme. Então a gente faz uma análise de um esforço cortante e um momento fletor nesse ponto até no máximo chegar em C. Depois, que seria um trecho 3. Depois um trecho 4 até chegar um pouquinho antes da força que está sendo feita aqui. Depois um trecho 5 até no máximo um pouco antes de chegar na nossa reação aqui. E depois um trecho 6 até chegar no máximo aqui no final, né? Um pouquinho antes. Então veja que dependendo da peça, do formato que você tem, né? Você tem vários estudos, vários diagramas de esforço e momento fletor ao longo de vários trechos. Então, o que aconteceria de 0 até A, depois de 0 até B, depois de 0 até C, de 0 até D, de 0 até E, de 0 até F. Né? Então, seria bastante grande esse estudo aí, nesse sentido aí. Ok?